Tendemos a ter uma visão sensacionalista do que parece ser um ataque espiritual. Filmes, televisão e cultura popular nos deram uma imagem específica do que aparentemente seria um ataque espiritual. No entanto, o que o mundo percebe como um ataque espiritual e a realidade dos ataques espirituais são bastante diferentes. Seria incorreto assumir que todos os ataques se parecem com possessões demoníacas em larga escala. Na maioria das vezes, os ataques espirituais se manifestam de forma muito mais sutil. Eles ocorrem de maneiras inesperadas e despercebidas. A principal arma do diabo é a decepção, não a agressão. O inimigo quer se esconder nas sombras e se esgueirar na escuridão. Ele nunca vai se manifestar abertamente porque quer que você lhe dê acesso total sem perceber. Se ele mostrasse sua verdadeira natureza e intenções, todos invocaríamos a Deus e repreenderíamos o diabo rapidamente. No entanto, se ele se apresenta como um lobo em pele de cordeiro, se vem na forma de decepções e mentiras, se surge sob o disfarce de mudanças normais na vida, então você não apenas não o suspeitará, mas será incapaz de lutar ou se proteger contra ele. Você não pode lutar contra algo que não sabe que está lá. Agora quero alertar você sobre alguns sinais a serem observados quando estiver sob ataque espiritual. Se conhecer os sinais, poderá detectar os ataques e lutar contra eles. Para começar, deixe-me dizer que um sinal de que você pode estar sob ataque espiritual é se o inimigo vier sobre você como uma turbilhão. Em outras palavras, você está enfrentando problema após problema, uma coisa após outra. Quando parece que você não consegue ter um descanso, como diz o ditado, quando a água passa do joelho, o dilúvio é certo. Conheço pessoas que passaram por situações como perda de emprego, falecimento de um parente, adoecimento de outro parente próximo. E em seguida sofreram um acidente de carro, tudo em um curto espaço de tempo, uma coisa em seguida de outra. E você parece não conseguir ter um momento de paz. Mas a chave para reconhecer isso como um ataque espiritual está na sua resposta a isso. O objetivo desse modo de ataque é manter você ocupado com o problema e não com a solução, que é Jesus. Ele é projetado para desviar seus olhos de Jesus. Esse tipo de ataque, onde parece que as comportas do inferno se abriram em sua porta, é projetado para afogar sua fé e deixá-lo em dúvida. É projetado para desencorajá-lo. Me diz, você se lembra da história de Pedro andando sobre a água? Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, mas de repente vem Jesus caminhando em direção a eles. Quando Pedro o vê, pede para se juntar a ele e Jesus concorda. Pedro dá alguns passos na água e está se saindo bem por um tempo. De repente, as ondas começam a subir. Pedro tira os olhos de Jesus, se distrai e começa a afundar nas ondas. Os outros discípulos nos barcos, talvez o próprio ego de Pedro, todos serviram como distrações da única coisa que Pedro deveria estar fazendo, que é manter os olhos em Jesus. Do mesmo modo, acontece conosco. Devemos manter nossos olhos em Jesus e não em todas as coisas ao nosso redor. Se tivermos esse foco singular, podemos nos proteger contra esse ataque espiritual específico. Então, lembre-se disso. Se sentir que está afundando em uma onda de ataque, mantenha seus olhos em Jesus. Se sentir que está se afogando, mantenha seus olhos em Jesus. Outro sinal de um ataque espiritual é que velhos hábitos e estilos de vida começam a ressurgir. Como cristão, você foi batizado, entregou sua vida ao Senhor, mudou o seu estilo de vida e fez mudanças significativas. Mas isso é apenas o começo, não o fim. O diabo não vai deixar você ir assim tão facilmente. Ele vai lutar para trazê-lo de volta. Nesse modo de ataque, você notará coisas como amigos das antigas voltando à sua vida, tentando levá-lo de volta. Certas pessoas ao seu redor começarão a tentar levá-lo de volta a velhos hábitos pecaminosos. Isso é o diabo testando você e tentando fazê-lo deixar tudo o que é divino pelos prazeres do mundo. É como a parábola que Jesus conta sobre o agricultor que planta sementes em Mateus 13. Algumas sementes caem em solo cheio de espinhos, e à medida que a planta cresce,
os espinhos sufocam as plantas e elas não produzem frutos. Jesus nos diz que isso representa aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Devemos nos proteger contra esse ataque, sendo vigilantes em relação à nossa companhia e permanecendo conectados a uma comunidade de fé. Aqui está a coisa. Cuidado com quem está em seu círculo íntimo. Cuidado com a companhia que você mantém. Algumas pessoas realmente vão impulsioná-lo para frente, mas algumas vão apenas puxá-lo para trás. E precisamos ser sábios em relação às pessoas ao nosso redor. Outro sinal claro de um ataque espiritual é quando você se encontra isolado ou sendo afastado de relacionamentos piedosos. A maneira de se proteger contra esse ataque é permanecer vigilante, ao manter uma comunidade de fé forte e orar para que o Senhor o cerque de pessoas que são fortes na fé e têm integridade. O último sinal de um ataque espiritual é que a oração se tornará mais difícil do que o normal. Passamos por períodos em que simplesmente não temos vontade de orar ou nos conectar com Deus. Nossas orações podem parecer secas e impotentes. No entanto, nunca devemos permitir que chegue ao ponto de realmente parar de orar. Isso ocorre porque a carne e o espírito estão em guerra e o inimigo não quer que você busque o Senhor. Este é o tipo de temporada em que você deve até lutar mais para jejuar e orar, pois algumas batalhas não serão vencidas apenas com a oração. Como Jesus disse, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. No momento em que você se sentir mais desconectado, é hora de intensificar ainda mais. Mesmo quando não tiver vontade, faça. Se mantivermos nossos olhos e ouvidos espirituais atentos a esses sinais, podemos estar prontos, cientes e capazes de repelir todo ataque espiritual do inimigo. Uma maneira como o inimigo ataca a vida de um crente é através do desespero, depressão e desânimo. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia enfrentado eventos horríveis: 3 naufrágios, apedrejamento, 5 chicotadas, frequentes prisões e 3 surras. Tudo isso seria suficiente para fazer Paulo cair em depressão e desespero, para deixá-lo desanimado. No entanto, a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 4, 8, 9: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Pode ser que enfrentemos batalhas e ataques neste mundo, mas podemos confiar em nosso Deus poderoso para ser nosso refúgio em meio a tudo isso. Nestes momentos em que somos lançados de um lado para outro pelas ondas da adversidade, é quando devemos nos preparar para lutar. Este é o momento em que precisamos orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio disso tudo. Durante essas temporadas, nos momentos em que nos sentimos esmagadoramente desanimados e sem forças para continuar, até mesmo sozinhos, é o momento de clamar a Deus. É o momento de buscar forças do Senhor e se apegar ao poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 10, 3, 5 nos lembra que nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. A palavra de Deus é uma dessas armas viva e eficaz, cortante como uma espada de 2 gumes. Como crentes, não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas e forças espirituais da maldade. Ao entendermos isso, podemos empregar as armas divinas disponíveis para vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Isso é o que a Bíblia diz em Efésios 6:12. Aqui está o que estou incentivando você a fazer hoje. Ore pela vitória em todas as áreas de sua vida. Declare as promessas de Deus em todas as áreas de sua vida. E acredite que há poder no nome de Jesus Cristo, poder na palavra de Deus e por meio do seu Espírito. Quando oramos, podemos ter confiança de que o Senhor está sempre próximo daqueles que o buscam e clamam por Ele. Acredite que Deus quebrará todos os planos do inimigo. Confie que o Senhor terá a última palavra em todos os assuntos relacionados a você,
os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta. O Senhor tem a última palavra sobre tudo isso. Eu encorajo você, povo de Deus, a confiar em Deus, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. A guerra espiritual é uma expressão que ouvimos muito na igreja, e embora muitas pessoas tenham uma ideia do que seja, muitas não entendem completamente e não estão cientes de que estiveram em muitas batalhas espirituais ao longo de suas vidas. O diabo está empenhado em impedir as pessoas de conhecerem a Deus e confiarem nele com suas vidas. As táticas do inimigo diferem dependendo se alguém já é cristão ou não, mas seu propósito final é sempre impedir as pessoas de experimentar o amor de Deus ou continuar nele. A guerra espiritual não é algo a ser temido, pois a batalha pertence ao Senhor. Esta guerra não é uma que lutamos por conta própria, mas permitimos que Deus lute por nós. Porque é somente quando fazemos isso que conseguiremos travar uma guerra espiritual vitoriosa. Esta guerra afeta todas as áreas de sua vida, e não há como evitar o conflito. Muitos cristãos nem mesmo sabem que estão em guerra, mas outros podem ver os resultados da batalha em suas vidas, pois se tornaram vítimas da guerra espiritual. Estão desencorajados, deprimidos, oprimidos e derrotados. Outros são vítimas no casamento e na família, com divórcio, conflito e abuso, sendo algumas das cicatrizes de batalha que esses crentes carregam. A estratégia do inimigo na guerra espiritual busca 4 coisas: desencorajar, distrair, instigar descontentamento e provocar discórdia. O inimigo busca desencorajar a fé, distrair do chamado com prazeres mundanos, instigar descontentamento na vida física e provocar discórdia entre crentes para interromper a unidade do Evangelho. Para alcançar a vitória, a Bíblia nos diz que Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários e orava. É importante dedicar tempo regular sozinho com Deus, preferencialmente o mais livre possível de distrações. A oração é uma poderosa arma para a guerra espiritual, entregando suas batalhas a Deus e chamando-o para se envolver na luta por você. Diante das batalhas espirituais, é essencial lembrar que as armas que possuímos como filhos de Deus são poderosas e divinas. Devemos confiar na oração, na palavra de Deus e no poder do nome de Jesus para obter vitória em todas as áreas de nossas vidas. A guerra espiritual não deve ser temida, pois o Senhor luta por nós. E apenas ao nos retirarmos para buscar a presença de Deus que encontramos força e direção. Ao permanecermos firmes na fé, declarando as promessas divinas, podemos resistir às táticas do inimigo. Cada um de nós deve empenhar-se em manter a unidade do Evangelho, confiando na fidelidade de Deus para vencer todas as batalhas. Lembre-se que, na busca pela vitória espiritual, o Senhor tem a última palavra sobre nossas vidas. Que a paz e a graça do Senhor estejam conosco, enquanto continuamos a caminhar em fé e confiança. Queridos irmãos, estamos vivendo no meio de uma geração perversa, torta, imoral, desonesta e não confiável. Você precisa ser salvo disso, sair disso, ser mudado, ser diferente. Se hoje você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente abaixo. Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.